Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual do PMDB, médico pediatra, Paulo Silva, a quem agradeço a presença. Deputado, o senhor tomou posse nesse ano no cargo de deputado estadual, era vereador em Campo Grande. Claro que existe diferenças entre problemas reivindicados pelos moradores da nossa capital Campo Grande e os problemas dos moradores do interior que procuram seu gabinete. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, Madureira, Raul, Paxton, Arnaldo, Cacá, todos vocês aqui da Capital FM. Existem diferenças, sim. O legislador municipal, o vereador, ele é muito mais cobrado pela população. E depois de 12 anos como vereador em Campo Grande, as pessoas ainda me cobram, como legislador, mais a cobrança de vereador. Olha, está faltando uma lâmpada lá na minha rua, a boca de lobo está suja, está fazendo enxurrada, precisa ver lá o matagal que está em frente da minha casa, que são demandas do dia a dia dos moradores. Já quando é no interior, eles procuram os vereadores das suas cidades. Sim. E as demandas que vêm para os deputados estaduais são demandas que os vereadores trazem do interior para a Assembleia Legislativa, e aquelas demandas que vão tomar conta de uma região do Cone Sul, região do Bolsão e assim por diante. Bem, o senhor tem aí a lei do agosto verde. Nós acabamos de falar aí do dezembro laranja, tivemos o novembro azul, o outubro rosa, e esse agosto verde. Que lei é essa, deputado? Pois é, Marquinhos. Nós somos hoje a segunda capital brasileira, Sérgio, que mais temos suicídios entre os jovens. A juventude, que é a melhor época da nossa vida, é aquela que a gente sente saudades, nós temos hoje um número muito grande de suicidas, principalmente por conta de uma patologia que é a depressão. Então, esse é o Agosto Verde, ele vem tratar exatamente disso, sinalizando para as pessoas através de conhecimentos, através de informações científicas, palestras, panfletos, que nós temos que nos precaver da depressão. A depressão, eu digo com toda a segurança de médico pediatra há 30 anos em Campo Grande. Ela ocorre em crianças, ocorre em jovens, ocorre em adultos e na terceira idade. E cada um de nós, e vocês ouvintes podem ter a certeza, cada um de nós tem uma pessoa na família hoje com depressão e muitas vezes nós não sabemos. Bem, deputado, o senhor falou, o senhor é médico pediatra, e nós sabemos da dificuldade aqui em Campo Grande com relação à pediatria. Isso também acontece no interior, ou seja, a falta de médico pediatra? Muito mais no interior do que na capital. Hoje nós temos, graças a Deus, a volta da residência médica em pediatria com grande intensidade, porque durante alguns anos sobravam vagas de residência médica. A residência médica, depois que você se forma os 6 anos do curso de medicina, você se especializa em alguma especialidade. Dermatologia, acabamos de ouvir a doutora falando aqui, psiquiatria, cirurgia geral, otorrinolaringologia, e a pediatria é uma especialidade. Certo. E aí as pessoas não estavam mais querendo buscar essa especialidade. Por quê? Pela baixa remuneração. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu ainda peguei a época do sacerdócio da medicina. Da mesma forma que você veio para a rádio com a genética familiar, eu também entrei na medicina com a genética familiar. É aquele dom que você vem desde criança sendo cultivado pelo seu pai, pelo seu tio que é médico. Eu que tenho o Hélio Mandetta, meu tio, um ortopedista renomado aqui na cidade, no Brasil, no estado, que nos incentivava. Certo. Então eu, Nelsinho Trade, Lília Maxud, vários sobrinhos dele, fomos para a medicina por intermédio do seu estímulo. Hoje não. Hoje as pessoas vão para a medicina para ganhar dinheiro, em busca do lado financeiro. Não é mais aquele sacerdócio que você via que o médico ia, e você, Sérgio, acompanhou muito isso, era o médico da família, o médico ia na casa. Ele fazia o atendimento, saía com uma sacolinha de ovos caipira, ou com um pedaço de uma leitoa. Você sabe disso. Hoje não. Hoje você tem que pagar para o médico te atender. Você tem que deixar o depósito para o médico te operar. Infelizmente, isso foi se tornando um afastamento daquelas especialidades que remuneravam a menos. Quem é que remunera muito hoje? Quem mexe com imagem,
raio-x, ultrassom, ressonância, endoscopia, colonoscopia, e quem mexe com cirurgia plástica, cirurgia neurológica, cardiológica. E quem é que ganha menos? O clínico, aquele que faz a pediatria clínica, aquele que faz a clínica médica, que é a especialidade dos adultos, e é a principal, porque ali é a arte da medicina, onde você vai colocar todos os seus conhecimentos numa boa ausculta, numa boa percussão, numa boa palpação, numa boa anamnese, a sua história com a família, com o paciente. Isso demanda de um tempo a mais. E isso, infelizmente, não é bem remunerado no nosso país. O que é muito bem remunerado fora do Brasil, aqui é mal remunerado. Por quê? Porque aquele ditado da nossa avó é o que vale. É melhor prevenir do que remediar. E fora do Brasil, as pessoas previnem. E como é que se previne? Com uma boa consulta médica, principalmente na clínica geral e na pediatria. Bem, nós estamos conversando com o deputado estadual Paulo Silvio, claro, falando aí, né, de saúde, que ele é médico. E o Hospital do Trauma? Tanto, né, que se tanto fala, tanto luta, será que 2018 nós teremos o Hospital do Trauma à disposição da população do estado de Mato Grosso do Sul? Essa é a novela mais comprida da história da teledramaturgia brasileira, porque já mudou governador, já mudou gestor e falou, esse ano nós vamos inaugurar o Hospital do Trauma, vai acabar o problema, vai desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, vai ser uma entrada diferente só do Hospital do Trauma, veio verba federal, foi colocada verba estadual, mas infelizmente a falta do planejamento dos gestores fez com que esse Hospital do Trauma fosse virando um elefante branco, que é igual a história do duende. Se existe, eu não vi ainda, porque eu preciso ver ele funcionando, porque muito dinheiro foi investido lá. As pessoas reclamam do Aquário do Pantanal, reclamam de investimentos errados, mas o Hospital do Trauma é para salvar vidas. Nós somos uma das capitais brasileiras com mais acidente no trânsito, principalmente envolvendo os motociclistas, que são os politraumatizados, que vão utilizar esse Hospital do Trauma com muito mais intensidade do que qualquer outra pessoa. E, infelizmente, não foi inaugurado por falta de planejamento. Mas quem sabe agora, com esses 377 milhões que o governo recebeu do Fundo Previdenciário, quem sabe ele consegue terminar o Hospital do Trauma e colocar à disposição da população. Bem, o senhor falou a respeito do Fundo Previdenciário, né? O deputado Paulo Silvio, ele é do PMDB e foi contrário ao projeto, à reforma da Previdência aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Por que votou contra e mesmo com seu voto contrário? O senhor acredita que é necessário realmente essa mudança? Está se discutindo hoje no Brasil a reforma da Previdência e todos os estados dizendo o seguinte, olha, nós temos problemas, nós precisamos resolver, nós precisamos mexer. Sua opinião com relação a isso? Bom, eu agradeço essa pergunta, mas antes gostaria de deixar um esclarecimento. Algumas pessoas da imprensa, acredito eu que não por maldade, porque eu me relaciono bem com toda a imprensa do Mato Grosso do Sul. Eu sempre fui um cara muito ético e muito transparente. Alguns falaram, olha, o deputado Dr. Paulo Silvio votou sim na primeira, e aí na segunda ele foi e mudou o voto dele. Não, deixar bem claro aqui para os seus ouvintes e para todos vocês aqui, que são formadores de opinião. A Assembleia é diferente da Câmara Municipal. Eu não sei como é na Câmara Federal, mas o Sérgio, que foi nosso deputado federal, pode até nos explicar depois. Na Assembleia você vota em primeira discussão o parecer da CCJR, que é a Comissão de Justiça e Redação Final. Quando você vota, é para tramitar, porque se votar não, arquiva. E aí não se tem como discutir esse projeto. E esse projeto tinha que ser discutido na Assembleia Legislativa. Lá é a casa da discussão. Lá é a casa do debate. E eu votei sim para que ele viesse ao plenário para ser discutido, para que fossem feitas as emendas, para que fosse feito as reuniões com os sindicalistas, e eu as fiz, eu participei das reuniões, nós buscamos o entendimento e disse, quando fui à tribuna, alguns dias antes da votação, eu só voto sim se tiver a anuência dos servidores. E é por isso que na votação do projeto eu me posicionei contrário. Eu até entendo, Marquinhos, que tem que haver sim mudança no sistema previdenciário. Mas se nós temos a verticalização
da Previdência, se houver a Previdência com alterações a nível federal, e se for diferente da estadual, a nossa está morta. O prefeito de Campo Grande não fez até hoje e não vai fazer a mudança na Previdência. Ele vai aguardar o posicionamento federal, porque a partir do momento que houver a mudança federal, ele é obrigado a fazer a mudança municipal e nós seríamos obrigados a fazer as mudanças a nível estadual. Então, que tem que haver algumas mudanças? Tem. Por quê? Porque o governo ele não tem mais como cobrir o fundo, que é um rombo, esse fundo que era negativo, que era deficitário, e tinha-se já desde 2012, quando o ex-governador André Putinelli, a pedido do Ministério, a imposição do Ministério da Previdência Social do governo federal, dizia que os estados eram obrigados a fazer a fusão das massas. A massa podre, que era aquela deficitária, e a massa que ia ser constituída a partir desta fusão, que ia resgatar aquilo que se devia com um superávit. E é o que aconteceu. Quem é que votou nisso, Marquinhos? Os deputados estaduais. Eu não era deputado estadual. Hoje nós temos muitos deputados estaduais na Assembleia que votaram a favor da fusão. E agora, de uma forma, ao meu ver, prejudicial aos servidores, prejudicial à Previdência do Estado, nós votamos o desfazimento dessa unificação de massas. O que é que isso vai acarretar? Um rombo maior. Porque os 370 milhões superavitários, o governo pegou para pagar 13º, para pagar os pensionistas, para fazer investimentos. Ótimo, ele pode pegar, não tem problema. Os próprios funcionários falaram, faz um empréstimo, a gente empresta, você devolve em 60 meses, em 36 meses, vamos negociar, paga os juros, sem problema nenhum. Agora, quando você desfaz o que estava unificado, isto aqui vai cobrir um rombo que é incalculável esse valor. O que é que vai acontecer com o próximo governador? Que, se Deus quiser, vai ser do PMDB. Vai ficar já com uma previdência deficitária. Já vai ter um rombo logo na chegada. E mais, vai ter que pagar as parcelas deste empréstimo, entre aspas, que o governo fez com o fundo previdenciário. Esse dinheiro é descontado da folha dos funcionários. Esse dinheiro não nos pertence. Pertence aos funcionários públicos. E é por isso que eles se revoltaram. Porque foi descontado mês a mês do salário deles. Não foi descontado do meu salário, mas do salário deles. E esse dinheiro pertence a eles. Por isso votei não e votaria quantas vezes fosse necessário. Porque não me convenci que esse desfazimento da massa é bom para o meu Estado. Pode falar, Sérgio. Deputado, mas a gente nota que a reforma, todo o projeto de reforma do governo resumiu-se a essa questão do fundo previdenciário, porque todos os outros pontos terminaram sendo modificados. Com emendas nossas. Com emenda da Assembleia. Parlamento. O que mostra que o governo tinha, o único recurso que o governo tinha para acertar, para fechar o ano de 2017 com relação às folhas de pagamento seria exatamente essa solução. Que solução você indicaria para que todo mundo recebesse, que as folhas fossem quitadas até o final do ano, sem o desfazimento das massas? Exatamente. Ué, o ex-governador Zeca, hoje deputado federal, quando foi governador, ele não tinha recurso para pagar o 13º e nem os salários dos funcionários. O que é que ele fez? Consignado nos bancos. O funcionário era avalista do seu próprio salário. Ele ia no banco, assinava uma folha, o banco pagava o salário dele e juros e correção, se tivesse, o governo estadual que pagava. O Zeca fez isso e nem por isso os funcionários detestam o Zeca. Pelo contrário, ele é querido por muita parcela dos funcionários públicos. Por que não fez um empréstimo bancário? Por que não se criou, com um bom planejamento, que é o que eu acho que não está existindo hoje no nosso governo estadual, um fundo outro que pudesse ter esse dinheiro para pagar 13º e salário? Lotesul, por exemplo, nós já tivemos aqui, você se recorda? Por que não se cria uma loteria do Mato Grosso do Sul para ter investimentos aqui, como tem a loteria da Caixa Econômica, tem a Time Mania, tem várias oportunidades que você poderia ter feito. E ainda, se não desse tempo de fazer tudo isso, porque o planejamento não existiu, fizesse o empréstimo deste fundo dos 377 milhões. Quanto é que o governo precisa para cobrir a folha?
200 milhões. Então está aqui. O Fundo Previdenciário, a Comprev, está emprestando a juros tal, tanto, você vai devolver em mensalidades X. Estava resolvido o problema. Essa proposta chegou a ser... Chegou a ser falada na Assembleia Legislativa, chegou a ser discutida com os deputados estaduais, mas não era interessante para o governo. Por quê? Porque ele teria que fazer isso de imediato, porque senão ele não conseguiria pagar o 13º. Foi publicado segunda-feira o projeto votado na Assembleia. Na segunda-feira ele já poderia estar, já com certeza está com os 377 milhões nas mãos. A emenda que nós apresentamos de última hora, e aqui eu quero fazer justiça ao presidente, deputado Júnior Mock, porque a ideia foi dele, é de que se aumentasse 3% dos poderes judiciário, legislativo e executivo para cobrir essa parcela ao longo de 60 meses. Então esses 377 milhões estão garantidos, pelo menos esses, estão garantidos que se devolva. Mas o que é que vai acontecer? Essa devolução, ela é morta, porque ela vai ter que cobrir o rombo, porque agora você já não tem mais a unificação. Então, o que entrar aqui, tem que pagar aqui. Infelizmente, aconteceu isso. E digo mais, Sérgio, você fez uma pergunta com muita propriedade, porque é um homem inteligente. Se tem que fazer alguma coisa, vamos em busca. Agora, se nem a nível federal fez, por que que nós temos que antecipar os pontos esses divergentes, se a nível federal não foi feito agora? Se for a nível federal, o Estado e o município são obrigados a fazer. Mas hoje nós temos na legislação, e eu vou mandar para vocês aqui a norma técnica, chama Nota Técnica do Ministério da Previdência, que é o órgão que mais conhece de Previdência, senão não seria Ministério da Previdência, e diz que, se você fizer o desfazimento das massas, você não vai poder adquirir recursos federais, os seus empréstimos federais serão imediatamente cortados, você não vai ter a certidão para poder fazer esses empenhos e esses novos investimentos. O que é que o governo estadual vai ter que fazer a partir de agora? Entrar com uma medida judicial, e você sabe bem disso, para garantir esses empréstimos. Vai conseguir uma liminar? Provavelmente vai, mas uma hora essa liminar vai ser julgada. E se não houver a mudança federal, ela vai ser cassada. E aí, como é que fica? Quem é que vai pagar essa conta? São 8 horas e 24 minutos em Campo Grande. Estamos conversando com o deputado estadual Paulo Silvio. Bem, dado aí os esclarecimentos com relação, né, à reforma da Previdência aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o senhor tem um outro projeto bastante interessante com relação à coleta de medicamentos vencidos. Nós falamos essa semana aqui no programa Tribuna Livre, com relação às pessoas, tem ali o remédio, pego, abro, tomo, aí depois você, deixa eu dar uma olhadinha aqui o vencimento, 3 anos vencido, e você tomou o remédio que pode, inclusive, dependendo do medicamento, da medicação, pode, inclusive, ao invés de ajudar, prejudicar naquele momento. Com relação a esse projeto de coleta de medicamentos vencidos, como é que a população fica sabendo, como é que descarta esses medicamentos, doutor Paulo? Boa pergunta, Marquinhos. E infelizmente nós somos da cultura do que o que não presta a gente joga fora, né? Para você ter uma ideia, vocês são da época do termômetro da coluna de mercúrio, aquela coluna prateada, sim, que ficava no meio, que a gente media a febre dos nossos filhos. Hoje você não acha mais esse termômetro com coluna de mercúrio. É raríssimo o lugar que ainda vende. Por quê? Porque ele está proibido. Por quê? Porque o mercúrio contamina o solo. Quem não quebrou um termômetro de coluna de mercúrio aqui? Quem usava, quebrava, porque às vezes você estava ali no braço do neném, da criança, mexia, caía, claro, ficava aquela gota do mercúrio ali, era ou não era? Exatamente. Você recolhia, jogava na pia, jogava no vaso em algum lugar, isso contaminava o nosso solo. Mas era o melhor termômetro que existiu no mundo, aquele tipo, porque ele era fidedigno 100%. Hoje, termômetro eletrônico, com bateria, termômetro põe no ouvido, na testa e assim por diante. Ele aproxima a temperatura real. Os medicamentos, a mesma coisa. A nossa cultura era, não prestou, já venceu, joga fora. E a gente jogava ou no vaso sanitário, ou na pia do próprio banheiro, ou da cozinha. Ou jogava no lixo mesmo. Sim. E aí ia lá para o lixão, e aquilo contaminava o solo. O nosso lençol freático, ele contaminado, cai na nossa água que nós vamos beber. Essa água, por mais potável que ela seja, ela não consegue eliminar essas substâncias químicas que são perigosíssimas para a nossa saúde. Então, esse projeto do descarte correto é que os municípios tenham nas secretarias de saúde
e nas farmácias conveniadas com as secretarias de saúde, nos postos de saúde, um posto de coleta. Como tem aqui em Campo Grande uma lei municipal minha, enquanto vereador, que está valendo. E tem já postos de coleta que recebem tonéis de medicamentos vencidos, evitando a contaminação do lençol freático, evitando a contaminação do nosso organismo. Bem, para encerrarmos esse nosso bate-papo, CPI da JBS. O senhor participou, né? A importância dessa CPI, já que tivemos essa CPI também em nível nacional. Claro que aí Mato Grosso do Sul teve os seus problemas. Como é que foi essa CPI da JBS e o encerramento dela, deputado Paulo Sciuffi? Marquinhos, eu cheguei na Assembleia, quando se abriu a CPI, o PMDB me indicou para ser membro dessa CPI, até pela experiência que eu tinha como presidente da CPI do Calote, na Câmara Municipal, que levou à cassação do ex-prefeito Alcides Bernal. Eu fiz parte dessa CPI da JBS, muito bem presidida pelo deputado estadual Paulo Correia, os membros muito atuantes, o relator, que hoje é conselheiro, Flávio Caiati, o Eduardo Rocha e o Pedro Kemp, deputados estaduais que compuseram esta CPI. Foi um aprendizado para mim. A CPI ela foi produtiva porque nós conseguimos detectar aonde é que ocorreram as falhas, na fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda, mas principalmente na má-fé dos diretores da JBS. Quem é que ia imaginar? E isso eu não posso imputar ao governo estadual e nem a outros governos, porque quem é que ia imaginar que essa JBS fosse essa fraude que é, e está provado aí, através de propinoduto, através de situações de empréstimos do BNDES a juros baixíssimos, quase nada, né? E fazendo o que fez. Então o Estado participou disso, achando que os investimentos ocorreriam aqui. Sim. Todo TARI, que é o termo de você ter alguma coisa em troca daquilo que você oferece, que é a isenção dos impostos, não foram feitos. Aliás, não foram feitos nada. Em todos os TARIs que foram assinados, eles não cumpriram os investimentos aqui no nosso Estado. Não aumentaram a mão de obra, não valorizaram os nossos servidores estaduais que trabalhavam nessas localidades da JBS e muito menos fizeram os investimentos materiais. Então, a CPI ela foi produtiva. Eu me lembro que quando ela foi criada, algumas pessoas falaram, é mais uma CPI que vai virar pizza. Esta não virou pizza. Virou uma referência até para a CPI a nível nacional, que pediu o nosso relatório, ele já foi encaminhado para Brasília, e eles agora estão, através das investigações lá, apurando aquilo que realmente aconteceu a nível nacional. Mas nós conseguimos detectar a nível estadual e temos já em avanço a recuperação daquelas divisas que não foram pagas ao nosso Estado. Isso também vai implementar uma realidade financeira para o próximo ano do governador Reinaldo Azambuja. Claro que nós não podemos deixar de falar, são 8 horas e 30 minutos, já vai encerrando o programa, a eleição 2018. O presidente Michel Temer, do seu partido, do PMDB, com uma popularidade muito baixa, quase 5%. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, seu partido terá a candidatura própria e o que essa popularidade do presidente Michel Temer pode impactar aqui no nosso estado com relação à eleição? Não impacta em nada, até porque ele fez as medidas antipopulares que eram necessárias que se fizesse, mas ele está num patamar diferente do nosso estado. Aqui nós temos candidato do PMDB, com certeza. Nós temos hoje 4 pré-candidatos, bons pré-candidatos. É claro que o nosso líder maior, pré-candidato, ex-governador André Putinelli, que lidera todas as pesquisas. Esses dias eu ouvi uma pesquisa aí, não sei nem se vocês falaram aqui, mas, pelo amor de Deus, uma pesquisa fantasiosa, sem nenhuma condição de embasamento científico e real, né, falando de um outro candidato aí que lançou um nome recentemente, que não é conhecido em nenhum município. Se você chegar em Itacuru e perguntar quem é fulano de tal, o cara acha que é alguém que trabalha lá numa loja, em algum lugar, não sabe quem é. Como é que tem essa expressividade toda de intenção de votos? Agora, o nosso ex-governador é conhecido em todo o estado, por trabalho prestado. Então, ele é o nosso principal pré-candidato. Temos a senadora Simone Tebet, que também é pré-candidata. Temos o nosso presidente da Assembleia Legislativa,
que é o deputado Júnior Mock, também conhecido em todo o estado, mais até no interior do que na própria capital. E temos o Valdeli, que foi o prefeito melhor avaliado no ano de 2017, com uma popularidade de aceitação absurda, que veio para o PMDB, se filiou na nossa convenção no sábado e é pré-candidato também. Mas eu diria para vocês, com certeza teremos candidato e teremos candidato para disputar o governo em 2018. E eu faço aqui, não sou mandinar não, mas faço aqui com toda a garantia. O PMDB assumirá o governo em 2019. Isso é uma suposição. Se o seu partido não lançar candidatura própria, não existe essa possibilidade. Não sou candidato. Sai do partido, mas não sou candidato à reeleição. Não sou candidato à reeleição. Está aqui feito o compromisso com seus ouvintes e com vocês. Se o meu partido não tiver candidato competitivo, não é candidato qualquer não, candidato competitivo, eu não sou candidato à reeleição. Eu fico na minha medicina pediátrica, que é onde eu sempre fiz a minha vida financeira, familiar e com os pacientes, mães e pais que levam no meu consultório. Eu não vivo de política, eu estou na política para servir a população do Mato Grosso do Sul, mas eu acredito ainda em homens que vão mudar a história do Mato Grosso do Sul, como já mudaram em outrora, têm experiência, têm trabalho e vão voltar com força total. Deputado Paulo Silvio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Um bom dia, que nós sabemos que hoje tem sessão na Assembleia Legislativa. Eu agradeço o convite de vocês, estava com saudades de vir aqui no Tribuna Livre, essa rádio que sempre me acolhe bem. Deixar um abraço aqui para o São Paulino Cacá, dizer que time grande não cai. Isso é uma realidade e que nós estamos à disposição sempre de vocês. Um abraço, Sérgio, Marquinhos, todos os funcionários aqui da capital e os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Conversamos aí com o deputado estadual Paulo Silvio.